No vídeo de hoje a gente vai falar de uma dinâmica para poder trabalhar espiritualidade, moral, valores, pontos positivos, pontos negativos que a gente está levando para a nossa vida, que levam a gente à espiritualidade ou nos afasta da espiritualidade. Então se você precisa de uma dinâmica dessa para poder aplicar no seu grupo, vem comigo que a brincadeira já vai começar. Eu sou o Wellington e nesse canal a gente fala sobre dinâmicas, jogos e brincadeiras para poder aplicar em grupo de forma mais significativa, mais lúdica e mais dinâmica. Então se você já gosta desses conteúdos, não se esqueça de se inscrever e de curtir esse vídeo. E vamos lá que a atividade de hoje vai fazer com que a sua turma reflita bastante. Bom, para a gente poder falar sobre essa espiritualidade, fazer essa espiritualidade, a gente vai trabalhar um pouquinho questões sobre moral, sobre ética, coisas que a gente está fazendo no nosso dia a dia que leva a gente a aspectos positivos ou a aspectos negativos. Lembrando que essa é uma atividade, essa é uma dinâmica que a gente pode aplicar para qualquer idade e ela não é voltada para uma religião específica, ela trabalha a espiritualidade, mas é num sentido mais amplo, no sentido mais da gente observar as nossas atitudes. Bom, para a gente poder aplicar essa atividade, nós temos um texto que a gente pode ler no começo da nossa atividade para a nossa turma, mas você também pode trazer uma reflexão sua, uma reflexão que você queira trabalhar, mas é importante trazer uma reflexão no início para a gente poder começar a aplicar a atividade. O texto de reflexão que eu trago aqui é o seguinte, ó. O homem é na realidade um ser espiritual e somente quando vive no espírito é verdadeiramente feliz. A espiritualidade, não o egoísmo, deve ser o nosso objetivo. O caminho que leva do egoísmo à espiritualidade se denomina espiritualização. Então, o egoísmo, depois a espiritualização e, por fim, a espiritualidade. Todo o nosso propósito de religião é transformar não somente nossos pensamentos, mas também nossas ações. Por meio da fé verdadeira, o homem recebe uma força maior que a sua própria, que o ajuda a desenvolver suas características positivas e a dominar as negativas. Então, nessa dinâmica, a gente vai trabalhar muito sobre ações positivas e ações negativas, e como que a gente pode substituir essas ações negativas ou identificar essas ações negativas e começar a implementar ações mais positivas no nosso dia a dia. E para a gente poder aplicar essa atividade, a gente vai precisar preparar previamente 2 grupos de frases para poder distribuir para a nossa turma. Então, um grupo de frases com atitudes positivas e um grupo de frases com atitudes negativas. Então, por exemplo, a gente vai colocar assim, eu critico as pessoas. E uma frase ao contrário dessa é: eu procuro sugerir e auxiliar. Outra: sei sempre o que os outros deveriam fazer. E ao contrário, penso no que eu posso e devo fazer. Então vão ser 2 grupos de palavras, você pode colocar esses grupos, cada um de uma cor, e a gente vai numerar todas essas frases. Então vai ter número 1 aqui e número 1 aqui, porque eles precisam se encontrar depois. Depois da gente ler a nossa reflexão, fazer a nossa reflexão, a gente vai pedir para o pessoal ir até a mesa e pegar essas frases, né? Então, tanto positiva quanto negativa. Então, você pode pedir para o pessoal pegar de uma cor e o outro pessoal pegar de outra cor. E aí, eles precisam juntar essas 2 atitudes. Então, precisa procurar quem é um e quem é um, quem é o número 2 com quem é o número 2, número 3 com o número 3. E depois a gente vai ler essas frases para que todo mundo possa refletir um pouquinho sobre elas. Eu sugeriria que você não colocasse número nas frases, só distribuísse ali, diferenciasse as cores, e depois de cada um pegar ali tanto a cor do positivo quanto a cor do negativo, eles buscassem, ou na hora de ler, eles tentassem identificar qual que é a atitude positiva que substitui essa negativa. Então, para ficar uma coisa mais dinâmica, para eles poderem procurar mais, caçar mais e ter mais diálogo, seria interessante a gente fazer dessa forma. Mas aí tem essas 2 maneiras de fazer, você escolhe qual fica mais fácil aí para você aplicar, qual fica mais legal para o seu grupo. Mas o interessante é a gente trazer essas 2 frases, essas 2 atitudes e fazer uma reflexão com eles sobre as atitudes que eles estão tendo no dia a dia, né? Quais que estão prevalecendo? São as atitudes negativas ou as atitudes positivas? Como que a gente pode substituir essas atitudes negativas por atitudes positivas? Como que a gente vai identificar isso? E dá também para a gente pedir para eles identificarem, né? Ler a mensagem e falar: você acha que isso é uma atitude positiva ou uma atitude negativa? E qual que seria o contrário disso? E aí a gente trazer mesmo para o diálogo e para a reflexão sobre como que estão as nossas atitudes, o que que a gente está fazendo no dia a dia, como que a gente pode melhorar e como que a gente pode trazer dessas atitudes para a nossa espiritualização, para o nosso desenvolvimento pessoal,
para o nosso desenvolvimento espiritual e de como que essas pequenas atitudes, vamos dizer assim, podem moldar o nosso ser, pode mudar a nossa realidade, pode mudar o nosso dia a dia. E trazer de fato essa reflexão para eles, fazer com que eles enxerguem um pouco mais disso. Bom, essa era a dinâmica que eu tinha aqui para passar para vocês. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, de se inscrever aqui no canal e depois volte para poder contar aí pra gente, para poder relatar como foi essa experiência dessa atividade. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!